Olá, queridos ouvintes do canal Mistérios da Bíblia. Muito obrigado por estarem conosco em mais um vídeo onde exploramos temas bíblicos profundos e instigantes. Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para desvendar os mistérios do mundo antediluviano. Já imaginaram um mundo com criaturas desconhecidas, pessoas que viviam centenas de anos e até gigantes? Esse é o cenário fascinante do período pré-diluviano, uma era misteriosa que desperta curiosidade e intriga. Segundo a Bíblia, o período antediluviano é narrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto sagrado, a humanidade nessa época alcançou grandes realizações culturais e tecnológicas. Contudo, esse desenvolvimento também trouxe uma expansão do pecado e da corrupção. Vamos explorar as grandes questões: como viviam as pessoas naquela época, quais eram suas realizações e o que levou o mundo a um ponto de ruptura tão dramático. Fiquem conosco, pois é sobre isso que vamos falar hoje. A primeira família da história foi, é claro, a de Adão e Eva, que após serem expulsos do Jardim do Éden, começaram a povoar a terra. Caim, o primeiro filho deles, também foi o primeiro a cometer um homicídio, tirando a vida de seu irmão Abel. Após esse terrível ato, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade que deu o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. Essa cidade é o primeiro centro urbano registrado na Bíblia, mencionado em Gênesis 4. Desde os primeiros momentos, vemos que o mundo pré-diluviano não era isento de conflitos e desafios morais. Biblicamente, entende-se que a humanidade foi criada por Deus com inteligência e moralidade, capazes de desenvolvimento, mas sem passar por um processo evolutivo como o proposto pela ciência moderna. Caim, por exemplo, era intelectualmente avançado o suficiente para construir uma cidade, e seus descendentes se destacaram em diferentes áreas. Com Jabal, Jubal e Tubal-Caim, vemos o surgimento de invenções. A criação de gado, a música e o trabalho com metais, como o cobre e o ferro, foram avanços surpreendentes que moldaram aquela civilização. No tempo de Noé, a Bíblia mostra que a humanidade já possuía recursos e habilidades complexas o suficiente para construir uma grande arca, seguindo instruções detalhadas dadas por Deus. Embora as Escrituras não sejam ricas em detalhes sobre o dia a dia dessa era, é evidente que o período pré-diluviano experimentou um desenvolvimento cultural e tecnológico notável, mesmo sem as estruturas sociais que conhecemos hoje. Uma questão que desperta muita curiosidade é quanto tempo durou o período antediluviano. A Bíblia não fornece datas precisas para essa era, mas muitos estudiosos sugerem que esse período pode ter se estendido por muitos séculos, talvez até mais que o restante da história bíblica. A lista genealógica de Gênesis 5 é o principal registro cronológico, mas é possível que algumas lacunas intencionais existam nas genealogias bíblicas, o que torna difícil definir datas exatas. Essas listas frequentemente priorizam personagens que tiveram papéis importantes na história bíblica. No entanto, algo interessante pode ser observado: a longevidade dos seres humanos dessa época. Vivendo centenas de anos, esses indivíduos tiveram tempo para acumular conhecimento e transmiti-lo. A tradição sugere que havia apenas um idioma, o que facilitou o compartilhamento de saberes e contribuiu para o crescimento da sociedade. Existem outras interpretações sobre essa longevidade, mas a leitura mais tradicional entende esses longos períodos de vida como literais. Infelizmente, o período antediluviano também ficou marcado por uma cultura de pecado que se espalhou rapidamente. A linhagem de Caim, por exemplo, foi notoriamente caracterizada por ações moralmente questionáveis. Um exemplo é Lameque, descendente de Caim, que introduziu a poligamia e é descrito como um homicida que se vangloriava de sua violência.
A Bíblia retrata a sociedade antediluviana como uma civilização com profundos problemas morais, culminando em uma época de depravação generalizada. Em Gênesis 6, lemos que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Essa passagem é interpretada de maneiras diversas, e alguns estudiosos acreditam que se refere a anjos caídos. Porém, a visão mais comum é que isso representa uma degeneração da linhagem piedosa, misturando-se com pessoas ímpias. Essa união contribuiu para o surgimento dos Nefilins, figuras enigmáticas descritas como homens de grande força e renome na antiguidade. Contudo, em meio a toda essa corrupção, existiram pessoas que foram fiéis a Deus. Abel, o primeiro mártir; Enoque, que andou com Deus e foi poupado da morte; e Noé, um homem que se manteve justo e íntegro, mesmo quando todos ao seu redor caíam em pecado. Noé e sua família foram os únicos preservados do dilúvio como consequência de sua devoção e fidelidade ao Senhor. Finalmente, a história antediluviana culmina com a ira divina sendo derramada sobre a terra em forma de dilúvio. O nível de corrupção e maldade atingiu um ponto intolerável, e a Bíblia registra que Deus chegou a arrepender-se de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim daquele mundo antigo, ressaltando que ele pereceu sob as águas. As Escrituras indicam que, assim como no período pré-diluviano, a humanidade moderna se aproxima de tempos semelhantes, quando todos seguirão seus próprios caminhos sem ouvir o chamado divino. E você? O que acha sobre o mundo pré-diluviano? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe seus pensamentos. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal Mistérios da Bíblia, para não perder nossos próximos vídeos sobre temas intrigantes e profundos. E para se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico, confira os detalhes do nosso curso de teologia online na descrição. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de descobertas.